Olá, eu sou Priscila Godoy e hoje eu vou falar sobre o Enneagrama e as suas leis. O Enneagrama ele é representado por um símbolo matemático geométrico. E para que servem os símbolos? Da mesma forma que a mente usa o pensar e o falar para se expressar, e a emoção utiliza as imagens, os símbolos nos falam de uma linguagem mais profunda, a linguagem da nossa alma. E o Enneagrama é composto por 3 figuras, um círculo, um triângulo e uma êxade. E cada uma destas figuras nos levam a uma dimensão diferente, representadas por leis no Enneagrama. E por isso temos que pensar neste símbolo como algo em movimento. O símbolo do Enneagrama nunca é para ser pensado de uma forma estática, pois ele sempre está em movimento. E agora então nós vamos falar um pouquinho de cada uma das figuras que compõem o símbolo do Enneagrama. Bom, o círculo representa a lei do 1, onde cada coisa está em relação a si mesma, em relação aos demais e em relação ao 1, aquele que tudo cria. O 1 não só é o centro do universo, mas também o centro de cada coisa, de cada ser. Ele representa a presença do viver no aqui e no agora. Por isso, ele é chamado de a lei do amor. A lei do 3 do Enneagrama nos fala que no universo nós temos 3 forças. 3 forças que existem atrás de todos os fenômenos da natureza e que Gurdjieff chamava de a lei da criação. Porque, na verdade, tudo é criado por 3 forças. Você tem o polo positivo, o polo negativo, o polo neutro. Você tem a ação, a reação e você tem o equilíbrio. E assim sucessivamente. Porém, neste mundo nós conhecemos apenas 2 forças. Por isso nós vivemos na polaridade. Então, superioridade versus inferioridade, alegria versus tristeza, inclusão versus rejeição. Mas atrás dessas polaridades existe uma força maior, que nós chamamos da força 3 do Enneagrama. E se nós nos permitirmos acessá-la, nós podemos integrar ou reconciliar esses polos que são divergentes e transcender todos os nossos conflitos. A lei do 7, ela nos fala da lei da manifestação. Então ela é representada pela êxade. Ela nos diz que tudo está em constante movimento, nada é permanente. E que entre o início e o fim de algo, sempre existe 7 etapas para nós complementarmos este algo. Por exemplo, nós podemos falar das 7 notas musicais, nós podemos falar dos 7 dias da semana, né? Que a semana tem um início e tem um fim. E entre esse início e esse fim, nós temos as partes. Tudo isso, normalmente, está em constante movimento. E muitas vezes, neste movimento, nós vamos ter avanços e nós vamos ter retrocessos. O sufismo nos diz que nós temos 3 perguntas básicas que nós nos temos feito ao longo da história da humanidade. Quem sou? De onde venho? E para onde vou? Estas perguntas estão relacionadas a dar maior significado para uma vida baseada em um propósito maior. De onde venho tem a ver com a lei do 3 do Enneagrama. A minha existência, ela começa com o meu nascimento físico ou ela se origina de outro lugar? Esta é a grande pergunta do de onde venho. A pergunta do para onde vou tem a ver com a lei do 7 do Enneagrama. Quando eu morro, eu desapareço ou eu vou para outro lugar? E estas 2 perguntas só podem ser respondidas se encontrarmos a resposta da primeira, ou seja, quem eu sou.
Quem é este que existe antes do nascimento e sobrevive depois da morte? É o que nos explica a lei do 1 do Enneagrama, a lei da identidade, a lei do eu sou. E o mais interessante é que essas 3 perguntas têm a mesma resposta. Vou deixar para que você reflita a respeito. E obrigada por me escutar mais uma vez, obrigada por sua existência e nos falamos em breve. Um forte abraço, tchau, tchau.